acontece? Ele mendigava no meio do caminho, porque ele não enxergava, ele não tinha luz. Mas por que ele não tinha luz? Porque ele não conhecia Jesus. Quem não conhece Jesus, ela fica cega no meio do caminho, ela não está enxergando no mundo espiritual, não. Porque Jesus, ele disse assim, eu sou o caminho, ele falou assim, eu sou a luz do mundo. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está entendendo? Então, quem está sem a palavra, quem está sem Jesus, ela não enxerga uma saída. Ela não enxerga uma mudança. Você entendeu? Então, ela fica o quê? Mendigando no meio do caminho. Ah, vou pedir a Zezinho, uma hora. Entendeu? Mas, o que aconteceu? Ó? Lá no 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouviu assim um rumor assim, mas o que será que é isso? O que será que é isso que está passando aí? Multidão, todo mundo falando aqui no falatório. Curiosidade também, né? O ser humano é bem curioso. Então vamos bafafar na música, sabe o que está acontecendo lá? Por que o Zequinha quebrou a cara? Vai embora. Deve estar dando só uma multidão lá passando lá. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava ali. Com certeza, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Senão ele ia falar, quem é esse tal de Nazareno? Ele já sabia que Jesus, já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Que fama? Jesus curava, Jesus libertava. A fama de Jesus era boa, gente. A fama de Jesus era boa. Jesus liberta. Então ele usava droga para liberta. Zequinha andava puxando da perna, agora não puxa mais. Era boa a fama de Jesus. Aí o que aconteceu? Então, o que ele fez, pessoal? Clamou. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele clamou. Antes ele andava mendigando lá, pedindo aquelas pessoas erradas. Agora, quando ele ouviu dizer que Jesus passou ali, ele clamou. Ele clamou a Jesus por socorro. Porque ele estava passando uma situação difícil, ele estava cego, ele queria ver. Isso que eu estou querendo, que eu vim lá de casa, Deus falou no meu coração. Quando você tem uma situação na tua vida, é isso que você tem que fazer, clamar ao Senhor. Você dá uma olhadinha lá quando se soltou lá correndo, porque eu tinha fechado lá. Esse marmim sair com a rua, ele é tão obediente, grita, ele não está nem para você. Então ele é pequenininho, e da outra vez eu não vi que ele saiu para a rua, a mulher apertou a campainha, quando eu cheguei ali, que o cachorro aqui, ele estava no canto do muro, encurralado, um montão de cachorro enorme que eu não pegar ele, e ele no cantinho do muro assim, eu falei, por que esse cachorro saiu? Mas ele é folgadinho, porque ele é pequenininho, ele quer ir para cima dos cachorros grandes, e a gente chama ele finge que não está ouvindo, entendeu? Aí, tem cachorro que obedece, né? Ele vem cá, ele vem, eu marminho só de eu acho que ele quase não se solta, quando ele se solta, ele sente o freio da colocar no peito. Outra vez eu fiquei correndo atrás dele, gritando por misericórdia, as pernas curtinhas, ele corre pra caramba. Então, o que acontece? Ele clamou, às vezes você está numa situação difícil, você tem que clamar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua prosperidade, você está entendendo? Pela sua saúde. Jesus já te deu saúde, mas às vezes você sente que a tua fé está um pouquinho meio fraquinha, está meio duvidoso, você tem que clamar. Senhor, me ajuda a crer e tal. Vocês estão entendendo? E às vezes a pessoa se cala, você não pode se calar. Ou seja, deixa eu explicar um negócio para você. Principalmente nós que estamos todo mundo se clamar a Deus, independente da religião dela, se ela está clamando em nome de Jesus, ela vai ser atendida. Jesus disse, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora.
Jesus não atende só crente não, gente. Jesus atende todos. Ele não faz acepções de pessoa. Mas principalmente nós que somos cristãos, a gente não pode ficar sem orar. Senão o bichinho entra. Você está entendendo? Você tem que clamar ao Senhor naquela situação que você precisa. Clamar por você mesmo, pelo seu fortalecimento espiritual, clamar pela sua família, clamar pela sua saúde, clamar pelo povo, clamar pelo seu bairro, pelos seus vizinhos. A gente tem que clamar no Senhor. E ele estava passando aquela situação difícil. O que ele fez? Ele clamou, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar ao Senhor. E agora, presta bem atenção, ele começou a clamar a pessoa certa. Ele parou de ficar mendigando, pedindo um, pedindo o outro, falou: agora eu vou pedir a Jesus. Ele pediu a pessoa certa agora. Você está entendendo? Não adianta você pedir, mas o finado Zequinha, eu vou pedir o São Pedro, São Paulo. Irmão, Pedro, Paulo, Maria e outras pessoas na Bíblia foram pessoas muito usadas por Deus, mas apenas pessoas usadas por Deus. Eles se foram. Como o meu pastor costuma dizer, morto não faz milagre. Meu pastor sempre diz que se o morto fizesse milagre, o primeiro milagre que ele ia fazer era ressuscitar ele mesmo. Mas se ele pode ressuscitar os outros, por que ele não se ressuscita então? Você está entendendo? Ele pode curar todo mundo, só ele que não. Vai continuar morto lá, nem ia fazer isso. Entendeu? Um cego não pode guiar o cego, o cara está morto, o que ele vai poder fazer? Não pode fazer mais nada, morreu. O único que morreu e ressuscitou e que está vivo à destra de Deus foi Jesus. Esse pode, que esse é o único que tem poder sobre a morte e a vida. Ele disse: eu tenho poder para dar minha vida e eu tenho poder para tomá-la de volta. Ele tem poder sobre a morte, sobre a vida, sobre a doença, sobre todo o principado. É um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos vão se ajoelhar diante dele. Esse tem poder. Agora o Paulo foi um grande homem de Deus? Foi, mas um homem de Deus morreu, está descansando, esse não pode fazer mais nada, porque ele tinha que fazer o legado dele para poder estar vivo. É igual eu, estou pregando o evangelho. Poxa, uma Fabiana tão usada por Deus, aí amanhã ou depois Jesus resolve me levar para cá, não, vou fazer uma santa Fabiana. Não vai nada disso, é uma idolatria. O que eu tinha que fazer aqui, Deus já me usou enquanto eu estava viva. É ter um pecado você fazer uma imagenzinha minha, botar lá no instante. Entendeu? Se eu tivesse aqui, eu ia puxar a tua orelha. Eu falei: irmão, Deus falou para não fazer imagens, nada. Entendeu? Não existe isso. Morreu. Jesus pode me usar enquanto eu estiver aqui. Agora, quem faz milagre, mesmo que morreu e ressuscitou, é Jesus sim. Então esse homem, ele entendeu, ele parou de ficar mendigando no meio do caminho, ele clamou a pessoa certa. E ele abriu a boca dele para clamar. Você tem que fazer isso. Você já conhece Jesus? Já ouviu falar em Jesus? Você sabe que ele liberta, você sabe que ele cura, sabe que ele transforma, pastor, eu sei, então clama a ele. Você está entendendo? Pega a tua situação que você está passando, vai lá, se eu preciso de uma resposta, pai, eu preciso de um milagre, ele vai te socorrer. Porque ele socorreu esse homem, ele nem conhecia esse homem, não sabia nem quem era. O nome está lá na beira do caminho. Se ele socorreu uma pessoa lá na rua, que ele não sabia nem quem era, tu acha que ele não vai socorrer você, que é filho, que é filha dele? É mais ou menos assim, se você é uma pessoa boa, que você compra um salgado, você compra ali um lanchinho ali com uma pessoa que nem parente seu não é. Mais ou menos assim, quantos anos está o teu menino? 15, né?
Aí a Aline vai lá fazer um lanche com o marido dela, tem um rapazinho mais de 15 anos, não tia, tô cheio de fome e tal. Ai meu Deus, mas não é bom dar dinheiro, né? Vai lá, escolhe ali e come lá. Se ela faz isso com uma pessoa de fora, tu acha que ela vai negar o Carlinhos, que é filho dela? Você está entendendo? Quanto mais o filho dela, aí sim, entendeu? Assim é Deus. Se ele está atendendo um homem, que ele sabe nem quem era o homem, apareceu ali do nada. Imagina você que é filho e filha dele, se você clamar. E você está clamando a pessoa certa, então não tem como dar errado. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Então clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho, ó. Ele ainda disse o nome, Jesus. Agora ele falou assim: Jesus, filho de Davi. Não era mais o seu Toninho, santo, não sei o que, não. Agora ele falou o nome, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é isso? E os que iam passando repreendiam-no para que calasse. Por que o homem estava ali mendigando, pedindo às pessoas erradas? Ninguém falou nada. O homem estava cego, todo enfunhenhado, sofrendo. Ninguém falou nada. Igual aquela mulher paralítica, né? Estava toda enfunhenhada, toda torta, ninguém falou nada. No dia da cura da mulher, o diabo tentou se levantar para querer impedir a mulher de ser curada. E aqui, ninguém estava nem aí para esse homem. O homem estava sofrendo lá, mendigando, cego. Quando ele começou a clamar, o povo que estava ali perto começou a se incomodar, mandou ele calar. Às vezes a multidão que era para ajudar atrapalha. Você tem que ver quem você ouve. Sabia? Que às vezes é vizinhos, pessoas que vêm te dar conselho errado. E às vezes até da igreja que você está, mas fulano, você está tantos anos nessa igreja, ainda não recebeu a sua bênção, mas e as outras bênçãos que você recebeu? Você está entendendo? Tem coisas que às vezes acontecem logo, tem coisas que demora, mas vai acontecer. Mas vai dizer que você não foi abençoado em nada naquela igreja. Você não recebeu outras bênçãos? Sim. Então, se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu tenho que estar orando a Deus, entendendo o plano de Deus, porque às vezes Deus sabe que... Às vezes a gente quer um negócio para hoje, Deus sabe que é melhor amanhã. Então, Deus sabe o tempo certo, a hora certa. Você está entendendo? Então o diabo ele já começa a usar, mas você está tanto tempo na sua igreja, Toninho ainda não se converteu, mas pelo menos está vivo. Está vivo, Deus está guardando o Toninho, se você não tivesse ali, talvez nem vivo não estava mais. E se você sabe, você viver por fé, você não tem que dar ouvido que ninguém fala lá fora. Porque o Noé, se ele fosse dar ouvido àquele povo, ele teria morrido, ele e a família dele. Todo mundo chamava ele de maluco, de velho caduco. O que ele estava construindo aquela arca ali, que o dilúvio nunca vinha, que demorou um tempo para o dilúvio vir. Você entendeu? Mas ele sabia que ele estava construindo a arca pela fé, ele sabia que Deus falou com ele. Não interessava o que os outros pensavam. E olha que ninguém naquela época acreditava em Deus, só ele e a família. O Abraão também, a mesma coisa. Ele abraçadinho com Sara lá, quando ele fala, não, Deus vai dar um filho para a gente, vai ver que se escangalhavam de rir deles. Irmão, eles eram, eu não sei, eu confundo a idade deles dois. Eu sei que um tinha 100, outro tinha quase 100. Agora, como você vai acreditar que uma pessoa de 100 anos vai ter um filho? Você toda murchinha, não tinha Sara, não tinha mais aqueles costumes de mulher. Riam até da cara dele, mas ele sabia que ia acontecer, porque Deus disse que ia. Então você cuidado com quem você ouve. Às vezes eu aconselho a multidão para atrapalhar a sua bênção. Porque se esse homem obedece àquele pessoal, ele ia perder a bênção dele. Porque ele ia se calar, daí Jesus não ia ouvir ele.
Você está entendendo? Que ele ia continuar cego. Aí ele disse, aí os que iam passando repreendiam para que se calasse, mandava, fica quieto, para de ficar gritando Jesus aí. Tem gente que fica assim, você é bobo, trouxa, ficar indo para a igreja, para de ficar indo para a igreja. Irmão, mas que conselho diabólico é esse? Está vendo que isso não é Jesus? Está amarrado o nome de Jesus. É que você vai para onde? Aí você vai olhar a vida dessa pessoa que está te aconselhando, ela está toda de cabeça para baixo. É problema e desespero todo dia na vida dela ou dele. Por quê? Porque eles não buscam a Deus e ainda tentam tirar aqueles que estão no caminho certo. Está amarrado, né? Então, iam passando e repreendiam para que se calasse. Mas o que ele fazia, pessoal? Ele clamava mais ainda. Não, ele não dava ouvido àquele pessoal, não. Não, agora que eu vou clamar mesmo, eu vou conseguir minha bênção. E cada vez ele clamava mais alto. Até que aconteceu? Clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, o que aconteceu? Jesus ouviu ele. Tanto ele clamar, Jesus ouviu o clamor dele. Quando você clama ao Senhor, Deus ouve o seu clamor. Ele para, vai em cima do céu, Senhor, para te ouvir, para te atender. Olha a humildade, a mansidão de Jesus. Jesus parou para atender aquele homem. Ele nem conhecia o homem. Entendeu? Por causa do clamor dele. Então ele diz, então Jesus parando, mandou que ele trouxesse. E chegando, ele perguntou-lhe, e dizendo, que queres que eu te faça? Jesus ouviu, falou, vai lá e traz ele aqui. Traz ele aqui que eu vou ver o que ele está me chamando, o que ele quer. Que interesse de Jesus, né? Saber o que aquele homem queria, né? Jesus tem interesse de saber o que você precisa, gente. Aliás, Jesus já sabe tudo que você precisa. Ele só está esperando você clamar a Ele. Mas por quê? Porque Jesus é educado. Ele não vai fazer nada por você que você não peça. Entendeu? Ele é educado. Ele espera você falar. Aí, o que aconteceu? E perguntou-lhe dizendo, que queres que te faça? Jesus falou, o que você está precisando? O que você quer que eu faça com você? E ele disse, Senhor, que eu veja. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu não estou enxergando, não consigo enxergar nada. E aí ele disse, e disse-lhe, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Olha só, a fé no Filho de Deus, sabe por quê? Porque agora ele colocou a fé dele na pessoa certa. Tem muita gente que põe a fé dela na coisa, naquilo que é errado. Tem pessoa que põe a fé, mas não estou, gente, mais uma vez eu estou falando para você, não é uma crítica não, mas tudo com Deus, você tem que botar Deus na frente. Essas pessoas são usadas por Deus, mas se você colocar Deus na frente. E tem gente que põe a fé só na medicina, você não põe Deus na frente. Ah não, mas o doutor Getúlio me operar e a pessoa não faz uma oração, não vai de qualquer maneira, não é assim, gente. Até o doutor Getúlio você tem que botar na mão de Deus quando você vai lá. Deus, eu estou botando esse médico em tuas mãos, porque ele é um ser humano, ele pode sem querer errar. Mas se você botar ele na mão de Deus, Deus vai dar sabedoria, ele vai dirigir ele com o Espírito Santo e ele vai fazer o negócio certinho. Você está entendendo? É uma cirurgia, põe o doutor na mão do Senhor. Para que Deus venha dirigir ele ali, venha usar ele, para que ele faça aquela cirurgia direitinho. Você está entendendo? Mas você tem que botar a sua fé primeiramente em quem? Em Deus. Tem gente que põe a fé no dinheiro. Ah, mas aí eu tenho dinheiro, eu resolvo. Não, tem coisa que o dinheiro não resolve. Tem coisa que é só Deus que resolve.
É Deus que dá a vida, Deus que tira a vida, Deus que dá a saúde, fôlego da vida. Não é dinheiro que põe a gente de pé todo dia, não, gente. Dinheiro é papel. Mas o dinheiro pode comprar os melhores médicos, o melhor tratamento, mas não pode comprar nem a vida nem a saúde. Isso aí é Deus que pode dar. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Então, o que acontece? Ele colocou a fé dele agora na pessoa certa. Ele parou de mendigar, de ficar pedindo um, pedindo o outro. Ele colocou a fé dele no lugar certo. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, não tem como falhar, infalível. Aqui é uma rocha inabalável, aqui é o Senhor de toda a terra, entendeu? O poder máximo, a majestade santa, não tem como falhar. E ele colocou a fé dele agora naquilo que estava certo, não nas coisas vãs do mundo, mas colocou na pessoa de Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então ele disse assim, e dizendo, que queres que eu te faça? Então Jesus disse, vai ver, né, a tua fé te salvou. E o que aconteceu? E logo viu, na hora ele passou a enxergar, e seguia-o, glorificando a Deus. Glória a Deus. Pastor, como é que ele seguia? Glória, 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 glória a Deus. Não é isso. Glorificando a Deus é que aonde ele passava perto daquele povo que sabia que ele era cego, e vendo ele enxergar, ele estava glorificando a Deus. Zezinho, mas tu não era cego? Você está me vendo, sério? Eu era cego bem novinho. Ficava ali mendigando, todo mundo conhecia que eu era no céu que mendigava, de repente um homem parece bonzinho. Então ele glorificava a Deus através daquela cura, daquele milagre. Deus põe a mão na sua vida, primeiro você clama a Deus. Conheceu Jesus, parou na hora de mendigar. Aí você vai clamar a Ele naquela situação. Ele vai te ajudar e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Mas por que o nome de Deus foi glorificado na vida dele? Porque ele clamou a pessoa certa. Ele colocou a fé dele no lugar certo. Se você fizer isso, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida e o nome dele será glorificado no seu casamento, na sua saúde, na sua prosperidade, na salvação da sua família. Ele vai embora. Mas é preciso clamar. Não pode se calar. Ficar vendo um problema e ficar quieto. Não vou nem orar mais, que não adianta. Não faça isso, você tem que orar. Glória a Deus. Então, esse homem aqui, ele clamava mesmo sem ver nada, ele só ouviu. Ele só ouviu o que Jesus estava passando, ele não via nada, que ele era cego. Então, às vezes, pastor, eu clamo, mas não estou vendo nada acontecer. Mas vai acontecer. Presta atenção no barulhinho de Jesus passando. Presta atenção no que Jesus está falando e vai clamando. Mesmo se você ver, vai acontecer. Glória a Deus, não aconteceu. Ele não viu nada, mas depois ele viu. Então, logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Aí você fala, todo mundo começou a adorar a Deus. Também. Adorar a Deus também é louvor. Mas dar louvores é quando a pessoa, ela reconhece que só Jesus é que tem aquele poder, só Jesus pode transformar. Amém? Glória a Deus. Então eu estava lá, me ajeitando para descer. E mesmo eu estou um pouquinho cansada, é Jesus que usa, não é a gente. Aí eu estava orando lá e Deus tocou no meu coração sobre essa palavra. Falar e fala. E se o povo clamar a mim, eles vão ser atendidos. Meu nome vai ser glorificado. Tem que clamar. Abrir a boca e clamar naquela situação que você está precisando de socorro de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus.
Vamos na paz do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Já aproveita essa semana aí que está começando hoje, durante a semana começa domingo, tem gente que pensa que é segunda. Isso tem um nome, segunda. Segunda é segunda, não é primeira, não. Primeiro dia da semana é domingo. Aí, ó, tem certinho, né? O pessoal que não guarda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e glória a Deus. Então hoje é o primeiro dia da semana. Você vai começar hoje já clamando a Deus naquilo que você precisa que Deus mude a sua história. Amém? Glória a Deus. Toda hora que você tiver um tempinho, eu sou daquela sonequinha, né? Antes, depois do almoço. Às vezes você encosta lá a sua cabeça e chega pra lá. Mas aí quando você sentar lá para descansar o seu almoço, Senhor, tal, clama a Deus. Aí antes de dormir, lá, Pai, é isso. Não deixe de orar. Nem que você ore um pouquinho. O Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. O diabo aprontou uma para o lado do Daniel para destruir ele. Arrumou uma ideia de jogar lá na cova, cheio de nome. Não conseguiu destruir. Mas por quê? Ele se preparava, ele orava 3 vezes ao dia. Entendeu? Mas se ele não orasse, não clamasse o Senhor, talvez ele teria morrido naquela coisa. Glória a Deus. Então vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu venho a Ti a favor da vida de cada pessoa que ora comigo agora, que está clamando ao Senhor, na certeza, Pai, que o Senhor ouve o nosso clamor, nossas orações. E eu venho pedir ao Senhor que o Senhor socorra essa pessoa, Pai. Assim como o Senhor socorreu aquele cego, Pai, para muitas pessoas que estavam ali, era bobeira, era palhaçada, era frescura, mas porque eles enxergavam, por isso que eles achavam isso. Se fosse colocar no lugar daquele pobre homem, tadinho, que mais ele queria era ver ali a luz do dia, ver o povo e não conseguia, para ele estava passando uma angústia ali muito grande, mendigando ali na beira do caminho. Então, Pai, o Senhor socorreu, o Senhor ouviu o clamor daquele homem e o Senhor acabou com o sofrimento dele. Pai, ouça o clamor desse povo, acaba com a angústia, acaba com a perseguição, acaba com a doença, acaba com a depressão, acaba com a tristeza, acaba com esse mal, com essa dívida, com essa dificuldade financeira, com esse problema do casamento, acaba com esse mal que tem perturbado essa pessoa, Pai. Agora nós estamos, ó Deus, nós enxergamos e estamos clamando a pessoa certa e estamos colocando a nossa fé no lugar certo. Glorifica agora o Teu nome na vida dessas pessoas, na família, no trabalho, na prosperidade, na saúde, em nome de Jesus. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da saúde, dos filhos, da prosperidade, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o Seu nome, Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Glória a Deus, é isso que tem que se fazer, e ficar crendo. Amém já é assim seja. Né? Falar amém já é assim seja. É uma concordância. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Eu, quando me converti, tudo eu falava amém. Tudo. Entendeu? Irmão, você está... Isso aí que você está sentindo aí deve ser assim, uma inflamação.
Mas Jesus vai dar vitória, amém. Não faça isso. Você está concordando que você tem uma inflamação. Você tem que vigiar isso. Tem gente que faz isso dentro da igreja. Olha, porque o diabo vai acabar destruindo a tua vida. A pessoa, amém. Poxa, tem gente que não vigia e sai falando amém. Cuidado com isso. Teve uma vez que a mulher me amaldiçoou, tudo quanto é jeito. Eu amém, amém. Depois eu falei, poxa, mas amém. Eu concordei com a maldição para a mulher. Tem gente que faz isso. Então, quando você for falar amém, você vigia o que você vai estar falando amém. Porque você está concordando com aquela pessoa. Entendeu? Amém é coisa boa. Jesus Cristo já te deu saúde, amém. Entendeu? Ó, Deus botou essa doença aí para te provar. Você amém? Aí não.